crescer ainda mais no Senhor. E o texto que eu quero ler com vocês é Isaías 54, versículo 2. Isaías 54. Isaías 54, versículo 2. Glória a Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, que diz assim: alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Glória a Deus. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, e eu creio, Senhor, que o Senhor tem nos levado para um ano, que é o ano de nós firmarmos as estacas, é o ano de nós aprofundarmos as nossas raízes. O Senhor tem expandido, o Senhor tem feito a gente crescer, mas nós não queremos um crescimento, Pai, sem fundamento, nós não queremos um crescimento sem maturidade, nós queremos, Pai, estar fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder, nós queremos, Pai, caminhar conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, Senhor. Abre o nosso entendimento, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, glória a Deus. Quem conhece essa palavra aí? Levanta a mão aí. Quem já ouviu esse texto? Quem já conhece a palavra? É muito forte, não é? Esse texto é muito forte, é um texto assim, que ele fala, só que geralmente, nesse texto, a gente se mantém apenas nesse versículo 2, principalmente quando fala de crescimento, quando fala de mudança, quando fala de expansão, a gente usa esse texto. E eu me lembro uma vez que a gente estava ainda no nosso outro prédio, lá na Jurumirim, e um rapaz, um morador de rua, não sei como que ele fez isso, onde que ele arrumou, mas ele me entregou um papel e estava escrito esse texto no papel. E ele só me entregou esse papel e falou que era uma mensagem de Deus, virou as costas, nunca mais vi esse homem, não sei quem que ele é. E era esse texto que estava escrito ali. Só que naquele momento que ele entregou esse texto para a gente, como igreja, a nossa igreja estava totalmente oposto do texto, nós estávamos em declínio em todo sentido. E eu também, pessoalmente, estava passando por um período muito difícil, e eu recebi aquela palavra do Senhor, de alargar as tendas, de crescer. Eu falei, Senhor, mas como que a gente vai crescer? Não tem dinheiro, não tem gente, está tudo limitado, as coisas tem gente, tudo o negócio está tudo atravessado, como que é isso, Senhor? E aí a gente começou a orar, o Senhor começou a falar claramente com a gente, com um tempo de mudança, uma nova estação, e foi o que aconteceu, a gente viveu toda essa mudança, fomos para casa, e vocês, a maioria de vocês acompanharam toda essa transição. Só que nesse momento, de novo, o Senhor começou a falar com a gente, sobre alargar o espaço, sobre ampliar as tendas, e eu não vou contar todo o testemunho de como isso aqui aconteceu novamente, vocês conhecem, mas, e eu orando no final do ano, falo, Senhor, dá uma clareza para nós, eu e a Adriana juntos, em jejum, em oração, e o Senhor falou muito claro com a gente, que o tempo do crescimento chegou, mas para esse crescimento ser um crescimento sólido, ser um crescimento que vai honrar a Deus, ele precisa ser acompanhado de maturidade, de um crescimento, tem que ser um crescimento sólido, e para ser um crescimento sólido, ele precisa estar bem firme, tem que firmar as estacas. E aí eu comecei a voltar nesse texto, que o Senhor tinha destinado para nós, e esse vai ser o texto basicamente que vai nortear todo o nosso ano. Nós já estamos definindo as mensagens que nós vamos estar ministrando nesse mês ainda, e o Senhor falou muito claro comigo, que é o ano de nós firmarmos as estacas. Você pode dar uma glória a Deus? Fala bem assim, firmando as estacas. E sabe o que é interessante? Por isso que é bom a gente estudar, e a gente ler, estudar a Bíblia, pedir oração, orar, buscar, pedir para que Deus abra o nosso entendimento. Quando você vai ler Isaías 54, está apontando Israel para um futuro. Fala comigo, futuro. Não era o que estava acontecendo naquele momento, porque o contexto ali era de humilhação. Israel estava exilado, Israel estava cativo, estava com a sua identidade ferida ali, deturpada, estava aparentemente esquecida, né, porque estava passando ali por um tempo de esterilidade, estava passando um tempo de
esterilidade. Versículo 1, coloca aí fazendo favor. 54, versículo 1, um tempo de esterilidade. Cante, ó estéril, você que não deu a luz. Então, o contexto, aqui, Deus está falando, Deus sempre usou essas figuras de linguagem para falar que Israel estava como uma mulher que não podia ter filhos. E uma mulher naquele tempo, gente, que não podia ter filho, hoje nós temos, é bem comum, você falar com algumas mulheres e falar, não, eu não quero ter filho, geralmente por conta da frustração, por conta do sistema que a gente tem vivido nessa modernidade, né? O feminismo que tem entrado na cabeça de muitas pessoas, esse movimento diabólico. Mas naquele tempo, as mulheres, muitas delas, sabiam que a prosperidade da casa era muitos filhos. Então Deus compara Israel como uma mulher estéril, ou seja, uma pessoa muito debilitada. E como que uma pessoa debilitada, uma pessoa que aparentemente, naturalmente, não tem como crescer, o Senhor fala, ó, aumenta o espaço da sua habitação, alongue, e vai chegar um crescimento. Por quê? Porque Deus estava realmente fazendo uma promessa para Israel, que apesar da situação, da circunstância, Deus ia fazer que Israel crescesse e alcançasse a promessa que Ele tinha destinado. E é muito forte porque, no contexto, Israel estava cativo, Israel estava humilhado, Israel estava sem possibilidade nenhuma. Aí, nós estamos falando de fé. Por quê? Primeiro Deus fala para Israel se preparar, para depois ver o que ia acontecer. É muito forte isso, porque essa palavra ela tem que fazer sentido na minha e na sua vida. Toda vez que Deus ele envia uma palavra para nós, toda vez que Deus tem um destino para você, primeiro vem a preparação. Primeiro nós precisamos nos antecipar e nos preparar para nós vermos, ou seja, nós precisamos agir pela fé. Então a ordem clara de Deus para Israel, e a ordem clara de Deus para a Igreja Pedras Vivas, e a ordem clara de Deus para a sua vida, se prepare. Se prepare, porque algo grandioso só acontece depois de um tempo de preparação. E é essa palavra claramente que o Senhor trouxe para nós, tem trazido para nós. E essa palavra que vai nos nortear esse ano, que é um ano que vem crescimento. E é um crescimento não por mérito humano. Lembra da palavra da virada? A chuva. Não é mérito humano, não tem como, nós não temos controle, porque isso é a graça de Deus. Tanto é que Israel não podia, estava considerado uma mulher estéril, só poderia gerar e crescer por conta da graça de Deus, é o favor de Deus que está sobre você. Você não vai crescer, não vai prosperar, não vai possuir uma promessa grandiosa pelos seus próprios méritos, não, é porque Deus já te agraciou, é porque Deus, Ele viu graça em nós, é porque Deus, Ele te escolheu, assim como Ele escolheu Israel. Isso é poderoso. E esse crescimento, ele também aconteceu por conta da aliança que Deus tinha com aquele povo. Esse crescimento aconteceu por conta da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Aleluia. Então, irmãos, para a gente introduzir essa mensagem e você entender muito bem onde que o Senhor vai nos levar hoje, é que essas estacas firmes, essas estacas firmadas, apontam para um compromisso com a aliança, e essa aliança que nós temos com Deus, aponta para uma solidez espiritual, porque a maturidade, ela vem antes da expansão. Não tem como o Senhor, Ele fazer um corpo doente crescer, Ele estaria contrário à sua palavra. Primeiro vem o alinhamento, depois vem o crescimento. Então em 2026, Deus não está apenas chamando nós para crescermos, mas Ele está chamando a gente como igreja para firmarmos as estacas. Porque Deus, Ele é um Deus de crescimento. Você concorda comigo que Deus é um Deus de crescimento? Deus é um Deus que prospera, Ele sempre fala de crescimento, Ele sempre fala disso na sua palavra. Deus não é um Deus de estagnação, nós não vemos nenhum texto de Deus falando, não,
fica assim, estagnado, não. Deus é um Deus de constante crescimento. E o crescimento não é modismo, né? Porque muitas vezes a gente pensa crescimento, não, agora o pastor vai falar de crescimento, porque toda igreja agora está falando que tem que crescer, mas não é isso. Crescimento é algo fruto da obediência. Crescimento é fruto da obediência. E é muito maravilhoso a gente falar de crescimento, falar de expansão, vamos crescer financeiramente, vamos crescer em número, vamos crescer em maturidade, vamos crescer como esposo, vamos crescer como pastor, vamos crescer como filho. Mas esse crescimento, ele vem acompanhado de uma responsabilidade espiritual. Porque o crescimento que Deus tem para nós não é apenas números, é um crescimento espiritual. O crescimento que Deus tem para nós é um crescimento de caráter. É um crescimento nos nossos relacionamentos. É um crescimento no nosso serviço. Nós devemos servir com intrepidez, com zelo. É um crescimento na missão, na consciência da missão, a qual Ele destinou para nós. E para acontecer esse crescimento, nós precisamos estar firmados. Porque um crescimento, igreja, isso é poderoso. Um crescimento sem as estacas firmes, ele se torna um caos. Quem lembra daquele texto lá em Mateus, no capítulo 7, ali depois do versículo 24, que diz sobre uma casa que foi alicerçada na rocha, e a outra que foi alicerçada na areia. Isso é poderoso porque não basta a gente construir algo grande, algo que chama a atenção, não basta isso. É preciso a gente construir bem, firmar, fazer um fundamento muito sólido, muito bom. Porque as tempestades, elas vão revelar se as estacas elas estão firmes. Por isso que um casamento saudável, ele não é provado nas férias, nas luas de mel, né, nas vitaminas aí, quem fez o casados, né? Um casamento saudável, ele é provado na dificuldade, nos atritos, na capacidade que o casal tem de resolver os seus conflitos. Isso aí é a maturidade dentro de um relacionamento entre marido e mulher. E falando da nossa espiritualidade, é a mesma coisa. Quando nós sabemos que uma pessoa é madura, quando os frutos do Espírito, eles são provados. A palavra do Senhor diz que é necessário que haja contenda entre vós, para que se manifeste os aprovados. Ué, como assim? No meio da contenda, no meio da briga, que a gente vê o irmão que amadureceu, cresceu na fé. Não é verdade? É no meio da discussão, no meio ali de um atrito, no meio da divergência, que a gente vê e fala, nossa, esse irmão amadureceu. Então, irmãos, é no meio da tempestade, no meio do vento, que a gente vê realmente que nós temos amadurecido, que nós temos crescido. E a gente precisa entender algo muito poderoso no mover de Deus, porque Deus, Ele prefere muito mais um crescimento lento e sólido, do que um crescimento rápido e frágil. Não é isso que Deus tem. Porque o tamanho dessa tenda, o tamanho dessa promessa, dessa tenda, desse propósito que Deus tem para mim, para você, para essa igreja, o que sustenta não é o tamanho da lona, mas é as estacas. O que sustenta é as estacas. É muito forte, porque eu estava até pensando nisso, porque lá em casa tem uma tenda lá ainda. A gente vai dar um jeito depois de trazer essa tenda para cá, dar um jeito ali de colocar aqui, ou no nosso terreno que a gente vai comprar aqui daqui a pouco, do lado. Isso, exatamente. Estacionamento para gestantes, né? Já entrar, tem uma portinha aqui, exatamente. Elevador, tudo. Aquela tenda, nossa, eu reparei que eu estava passando esse dia de muita festa, muitos eventos. Eu estava vendo que muitas tendas ali, que estava na rua, tinha um galãozão. Falei, o que é esse galão do lado da tenda? Aí eu fui pesquisar, né? Aqueles galãozão que os caras colocam assim, um tamborzão, é com água para sustentar. Falei, meu Deus, quem está sustentando aquela tenda lá em casa? Não está nada amarrado. Então, graças a Deus, porque tem a árvore ali, né, o vento não... Mas se fosse um lugar aberto, a tenda já teria voado, fazia tempo. Então, o que acontece? Quanto maior a tenda, maior é o galão. Ou seja, mais fundo tem que ser a estaca. Quanto maior
o propósito maior tem que ser o preparo. Então, irmãos, talvez você não entenda tudo isso que tem acontecido com você, no seu casamento, o que aconteceu na sua vida. Foi um tempo de preparo. É um tempo de preparo. Porque quanto maior é o propósito, maior é a edificação, maior é o fundamento. Eu estava vendo agora lá no sul do país, está sendo construído, se eu não me engano, o maior prédio residencial do mundo. Sena Tower. Estou fazendo até propaganda aqui, né? Quem sabe, né? Vai que a gente ganha uma comissão aí, já... Vai que alguém de vocês aqui quer comprar lá um apartamento, né? Glória a Deus. Lá no Sena Tower, então, gente, você vê, eles estão gastando, não sei quantos, quase bilhões, vai quase bilhão de reais só no fundamento. É inacreditável. Mas por quê? É muito grande. Quase o mesmo valor que eles vão gastar na edificação que eles vão gastar na fundação. Fala, meu Deus, o que é isso? É muito dinheiro. Porque não tem como você fazer algo grande se não tiver fundamento. Se não tiver preparado. Se não tiver preparado. E aí, uma coisa que eu gostaria que nós meditássemos, e você saísse daqui hoje, é o primeiro culto do ano, esse ano não pode ser o mesmo, esse ano vai ser um ano diferente na sua vida, em nome de Jesus. E você começasse a refletir quais estacas o Senhor quer firmar na sua vida esse ano. Quais estacas o Senhor quer firmar na sua vida. E eu, né, fazendo esse planejamento, tanto da igreja também pessoal, e eu estava olhando, né, eu vim até de terno hoje, né, para poder testemunhar para os irmãos que eu dei uma emagrecida, mas ainda precisa mais, né. E uma das estacas que eu quero firmar, São José, é a estaca da saúde, né? Tá mais fino, cuidar da saúde, porque o propósito é grande, então a gente tem que estar bem, não é verdade? Você não concorda comigo? E tomara que esse também seja uma das estacas que você queira firmar esse ano, cuidar mais da sua saúde. Amém? Dormir melhor, se alimentar melhor, fazer um exercício. Eu estou citando uma das estacas que eu quero firmar esse ano, tem muitas. Mas, irmãos, você precisa analisar, talvez a estaca que você quer firmar esse ano é um tempo de qualidade com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Talvez a estaca que você quer firmar esse ano é a estaca do seu, sei lá, concluir algo que você tanto queria. Não sei. Mas você vai crescer, eu tenho certeza que esse ano é um ano de crescimento para você. E para esse crescimento acontecer, você precisa estar disponível para firmar a estaca. E sabe o que é interessante que eu estava pensando sobre isso? Como que uma estaca ela é colocada? Alguém já viu? Eu já vi uma estaca sendo colocada numa estrutura metálica muito grande, no evento que eu estava vendo, e era uma estaca grande, na verdade era uma estaca de aço, né? Com certeza se assemelhando, as estacas antigamente eram de madeira. E como que uma estaca ela é firmada? Quem sabe? Ela é colocada e tem que tomar uma marteladinha, né? E quanto mais quer firmar essa estaca, mais forte tem que ser a pancada. Alguém ainda quer crescer esse ano? Irmãos, eu sei que a gente poderia começar o ano com uma mensagem mais altruísta, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo grande para você, por isso é uma mensagem para você entender que até a pancada vai fazer você crescer esse ano, amém? Glória a Deus. Até a pancada vai fazer você avançar para o propósito de Deus. Então não fica triste não esmurece não, glorifica o Senhor, e o Senhor vai te fazer resistente, para aguentar, se aprofundar mais, se fortalecer mais no Senhor. Então, meus irmãos, como igreja, tem algumas estacas que o Senhor quer firmar esse ano em nós. E a primeira estaca está lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Tem 4 coisas aqui que eu quero falar desse texto, é um texto bastante conhecido. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Isso aqui está falando para a igreja. E a igreja que eu estou falando aqui não é essa instituição, é as pessoas. Essa é uma palavra de Deus para você. Essa é uma palavra de Deus para mim. Isso. Então, sabe por quê? Porque a igreja, o corpo de Cristo que nós fazemos parte, a igreja,
ela não cresce, misericórdia. A igreja, ela não cresce de fora para dentro. Ela cresce de dentro para fora. Entendeu? Não existe uma igreja forte com membros espiritualmente fracos. Porque, irmãos, quem faz a igreja? O nosso Atos 29 lá, né? A igreja é nós, né? Quem lembra, né? A igreja é nós. Então, quem faz a igreja somos nós fazemos parte da igreja. Então, não existe igreja forte com membros espiritualmente fracos. Então, se você cresce no seu casamento como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, automaticamente a igreja vai crescer também. Se você entende a responsabilidade da doutrina, da comunhão, do partir do pão, da oração, a igreja, ela vai se fortalecer. Então, a estaca principal que nós queremos firmar esse ano nessa igreja é a estaca espiritual. Porque eu e você precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. E quanto mais nós crescermos, mais a obra de Deus vai avançar. Porque, irmãos, quando qualquer um de nós aqui que seja, que nós estagnamos, nós estamos atrapalhando o avanço da obra de Deus. Porque nós fazemos parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo. E como corpo, lá em Efésios vai dizer que cada membro tem uma função. Cada um tem uma parte a ser feita. Então eu não sei se aqui, sentado aí, tem algum pastor, ou uma esposa de pastor, ou um evangelista, um profeta, um apóstolo, não sei. Uma pessoa com chamado apostólico de abrir igrejas, crescer. Ou vai ser gerado, vai ser um pai de um pastor, não sei. Quando você cresce espiritualmente, quando nós crescemos espiritualmente, a igreja ela se fortalece. A igreja ela cresce. Porque é muito forte o que o Senhor tem falado. Eu tenho visto, conversado com alguns amigos pastores, e eu tenho visto o que o Senhor tem falado para a igreja dele como um todo, a igreja dele no Brasil. Porque o corpo, ele é um só, nós fazemos parte desse corpo. E o que o Senhor tem falado sobre crescimento, sobre maturidade, sobre esse olhar espiritual, tem sido unânime. E a outra estaca que nós queremos firmar esse ano é a estaca relacional, que é uma marca também de um discípulo. Porque o amor, ele é uma marca de um discípulo, então nós queremos nos relacionar, nós queremos firmar essa estaca também. Nós queremos também firmar a estaca missionária. Coloca aí para mim Mateus 28, 19 a 20, que é o ide. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordenança para nós, ensinando a guardar tudo aquilo, que eu tenho, todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, quando você entender que isso aqui não é uma opção, isso aqui é um mandamento do Senhor, uma ordenança, na verdade isso é uma característica daquele que nasceu de novo, fazer o ide do Senhor. Então se você está nesse trabalho, você é um missionário lá nesse trabalho. Se Deus te confiou essa empresa, esse trabalho, essa função, é para você ser um missionário lá, para você ganhar pessoas para Cristo. Isso, irmãos, isso faz parte da identidade daquele que nasceu de novo. Se todos nós aqui nos empenharmos para ganhar pelo menos uma pessoa para o Senhor Jesus por mês, como que seria? Essa igreja já não ia caber mais, já não ia ter mais espaço, a gente ia fazer 2 cultos no domingo. Mas na verdade, irmãos, é que Satanás ele
Ele quer que a gente fique num lugar muito confortável, e esse lugar confortável é um lugar de estagnação, e o lugar de estagnação não tem crescimento para nós. O que o Senhor tem é um lugar de crescimento, e às vezes esse crescimento é um lugar desconfortável, que muitos não querem nem passar perto, mas é isso que o Senhor tem para nós. Desconfortável às vezes é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Então, outra estaca que nós queremos firmar esse ano também é uma estaca uma estaca estrutural, organizacional, uma liderança saudável. A gente vai investir nisso. A gente quer investir nisso esse ano, como a gente já tem feito, a gente vai continuar. E as casas, e isso vai de encontro com a série de mensagens que nós vamos ministrar nesse mês de janeiro, que as casas faz parte dessa estaca. Fala bem assim: a minha casa é do Senhor Jesus, amém? Então, as casas, como a gente leu lá em Atos 2,42, diz que a igreja permanecia ali, unânimes na doutrina, na comunhão, no partir no pão, de casa em casa. Então, as casas ali não era apenas um programa, um entretenimento, não, elas faziam parte, era a base de crescimento para as comunidades, era a comunidade que sustentava ali o crescimento da igreja, porque o discipulado, a transformação, ela acontece na vida real. Já pensou se todos nós aqui nos disponibilizássemos para abrir a nossa casa, para fazer um culto, convidar um parente seu, abrir a sua casa para que seja uma extensão da igreja lá, abrir a sua casa para que o Senhor tenha liberdade naquele lugar e usar a sua casa como instrumento para a glória do nome dEle. E nesse mês de janeiro nós vamos falar, como eu disse para vocês, sobre firmar essas estacas. A gente vai querer incentivar você a abrir a sua casa, a você convidar pessoas, às vezes num jantar informal, naquilo que você já faz, mas você lembrar que também faz parte da missão, ir pregar a Cristo, ganhar pessoas para o Senhor Jesus, ser realmente um missionário compromissado com a obra de Deus. E esse ano de firmar as estacas, o Senhor falou muito comigo também, que é um ano de alinhamento e não ativismo. 2025 foi um ano de muito trabalho, a gente teve muito trabalho, muitas ações, muitas coisas, e o Senhor falou comigo muito claro, de uma forma muito nítida, e Ele confirmou isso no dia de hoje, que o Senhor colocou uma profeta para falar com a gente, que é um ano de alinhamento, não é um ano de ativismo, é menos correria e mais direção, porque às vezes você está correndo tanto, se você estiver fora da direção, você vai ficar muito distante, na hora que você abre os olhos já é tarde. Vai ser um ano de menos eventos e mais transformação, menos quantidade, mais profundidade, amém? O churrasqueiro ali está alegre, né? Não, mas você vai trabalhar lá em casa, fica tranquilo. Mas, gente, se você for parar para pensar, eu estava fazendo umas contas, eu falei, como que a gente desgasta tanto, a gente tenta ajudar Deus, lembra de regar com o pé? Às vezes você vai regando tanto com o pé que Deus não manda chuva, Deus fala, você está fazendo sozinho, então faz aí. E é muito forte, porque eu estava pensando, eu falei, Senhor, por que a gente tem coisa que a gente não enxerga, né? Tem coisa que a gente vê, mas a gente não enxerga. E às vezes a gente entra no ativismo, fazendo tanta atividade que Deus nem pediu para a gente fazer. Mas quando nós estamos alinhados, quando esse ano é onde nós firmarmos as estacas, nós estarmos alinhados naquilo que Deus tem para nós. Esse vai ser o ano que mais essa igreja vai ganhar almas para o Senhor Jesus, amém? Esse vai ser o ano que mais casamentos vão ser restaurados, aleluia! E nós já vamos abrir inscrição também dos casados para sempre, glória a Deus. Esse vai ser o ano que mais jovens vão aceitar Jesus nessa igreja, em nome de Jesus. É esse que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um ano de nós, uma grande colheita de almas, grandes pessoas para serem cuidadas. Mas para essas pessoas serem cuidadas, eu e você temos que entender que nós fazemos parte dessa missão. Nós fazemos parte disso. Aleluia.
porque o Senhor ele já tem largado essa tenda. Eu falei, Deus, eu quase que eu murmurei com o Senhor, quase que eu falei não, quase que eu recusei. A gente acabou de comprar isso aqui, aí a gente recebeu já a palavra, falou, ó, calma que vai vir mais coisa, vai ficar pequeno. Eu falei, mas Senhor, não quero saber de obra mais não, misericórdia. Eu pensei, mas eu não falei, né? Tudo está na vontade de Deus, irmãos, amém? Mas para isso crescer, primeiro a gente precisa estar firmado. Estar firmado, irmãos. O Senhor quer que a gente cresça, o Senhor quer que a gente amadurece. Se você não quer crescer, você vai ficar muito incomodado aqui nessa igreja. Você vai ficar muito incomodado. Se você não quer crescer, você pode ter certeza que você vai ficar muito incomodado. Mas eu tenho certeza, mesmo você não querer, você vai ser convencido ao contrário, amém? Porque, irmãos, tem um texto muito forte que diz o seguinte, Salmo 127, eu já estou caminhando para o final, Salmo 127, versículo 1, verso 1. Esse texto aqui é muito conhecido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Resumindo, igreja, se o Senhor não fizer, não adianta, nós vamos trabalhar em vão. Nós vamos estar trabalhando em vão. Então o Senhor, Ele está nos levando para esse lugar de nós dependemos dEle, de nós pedimos para o Senhor, falar, Senhor, eu quero estar firmado em Ti, eu quero abrir mão da minha própria vontade para mim desfrutar desse crescimento, abrir mão do meu eu, abrir mão do meu achismo, para mim poder viver a Tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, se vamos crescer, precisamos obedecer o mandado de Jesus. Se vamos avançar, precisamos caminhar juntos. Então, é por isso que nesse mês, a partir do domingo que vem, nós vamos estar pregando aqui sobre ser discípulos e fazer discípulos, que é isso que o Senhor quer. Se tem uma ordem na palavra do Senhor, e essa ordem é muito clara, e muitas vezes a pessoa fica bem assim, mas eu não sei qual que é o meu chamado, o que Deus tem para mim, então faz o que já está claro na palavra dele, que é o ID. Eu sei que algumas pessoas têm algo específico do Senhor, mas todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Talvez você vai fazer discípulo na mídia, no louvor, não sei, mas na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, como médico, como um advogado, mas o Senhor te chamou para fazer discípulo. Então nós vamos caminhar em cima disso. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai nos aprofundar, Ele vai nos amadurecer, Ele vai nos apontar para aquilo que é o melhor, que é realmente ser uma igreja sólida, saudável, onde pessoas são discipuladas, cuidadas e transformadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que você colocasse de pé, a gente vai fazer uma oração. E eu gostaria que você pegasse essa palavra para você e aplicasse ela na sua vida. Qual é a estaca que precisa ser firmada em ti? Qual é a estaca que precisa ser firmada na sua vida espiritual? Qual que é a estaca que precisa estar firmada, talvez no relacionamento, no seu casamento? O Senhor tem crescimento para você, o Senhor tem algo grandioso. Talvez você está casado já há tanto tempo e fala, Senhor, mas meu casamento não sai do lugar, não cresce. Porque talvez você está olhando só para o crescimento e está esquecendo de firmar o fundamento. Talvez você está na igreja há tanto tempo e fala, Senhor, mas as coisas não acontecem, as promessas não chegam, porque antes da promessa chegar precisa de ter um alinhamento. E nós temos visto tantas coisas acontecer, o Senhor ser tão bondoso, gracioso com nós, mas Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para a sua vida. Tantos testemunhos que a gente tem escutado aqui nessa igreja. Pessoas têm alcançado tantas bênçãos, mas o que o Senhor tem é muito grande. Você precisa firmar mais, estar firmado com os pés na rocha. E eu tenho certeza que a edificação, ou essa vigilância, ela vai partir primeiro de Deus para a nossa vida. Porque se Deus não edificar e se Ele não guardar, em vão é o nosso trabalho. Senhor, e a oração que eu faço, Pai, é para que os seus filhos, nós como igreja, nós entendemos que o Senhor tem um alinhamento para nós.